Esse é o Fala Mesmo. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Fala Mesmo episódio 3 no ar. E eu tô muito feliz com esses episódios do Fala Mesmo. A galera tá assistindo, estão dando um feedback muito massa. E isso motiva muito para continuar fazendo. E eu tô muito animado nesses vídeos. E, enfim, eu fico feliz que isso esteja chegando até você. Se você está acompanhando aqui pelo Insta ou mesmo pelo YouTube, dá aquela força pra gente, dá um like aí, comenta alguma parada, compartilha para as pessoas, porque o importante é isso, é importante a gente levar um pouco mais de Deus, um pouco mais desse conhecimento que a gente vai aprender a compartilhar aqui junto para as pessoas, demorou? Então vamos lá, episódio 3. No episódio passado eu comentei sobre uma pessoa que eu falaria nesse vídeo do Velho Testamento, que é um baita exemplo sobre aquilo que eu comentei, sobre ser restringido pela palavra, né, pela lei de Deus, ao invés de amar e fazer com prazer, né? E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que o profeta Balaão. Isso mesmo, Balaão. Não sei se você conhece a história dele, mas eu queria dar uma estudada num texto, num trecho de uma história dele com vocês. É um trecho que antecede o trecho mais famoso, que acho que muita gente conhece, que é sobre a mula dele, a mula de Balaão, a famosa mula esperta de Balaão. E, enfim, vamos lá, que vai ser da hora. Bíblia. Bom, a gente vai ler aqui a história de Balaão, que está no livro de Números, capítulo 22, versículo 6. Né? Antes da gente começar aqui, queria dar só uma contextualizada no que está acontecendo aqui. Então aqui a gente está em um momento onde Israel está tendo uma sequência de vitórias ali, né? Eles estavam batalhando constantemente a caminho da terra prometida, e eles tinham acabado de ter uma vitória contra os amorreus, e eles estavam acampados ali próximo ao reino de um rei que chama Balaque. E esse rei, a gente não tem muita informação sobre ele na Bíblia, mas essa história diz que ele ficou preocupado, pois ele viu que o reino dele estava muito próximo, era muito próximo do lugar que Israel estava acampado. E ele começou a pensar, tipo, caramba, mano, esses caras aí, eles estão acabando com geral no caminho e eu sou o próximo, então eu preciso fazer alguma coisa. E esse rei, ele tinha ouvido falar de um profeta cujo nome era Balaão, e ele tinha uma fama, uma reputação muito grande, né? Então, vamos ler aqui. E aí ele resolveu falar com esse cara, ele mandou os servos dele falar com esse cara para ver se ele podia fazer alguma coisa pelo reino dele. Então, vamos lá, aqui em Números 22, capítulo 6. Vamos começar do 5. Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampando perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aquele que você amaldiçoa. Então, o rei Balaque mandou essa mensagem para Balaão, dizendo, cara, eu estou numa enrascada aqui, e eu precisava que você me ajudasse amaldiçoando esses caras. Porque eu fiquei sabendo que, mano, quem você abençoa, dá bom pra caramba, tem bênção sempre. E quem você amaldiçoa, a maldição vem. Então, cara, faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. Continuando aqui no versículo 7. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram onde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Aqui Balaão, ele era um cara sábio, ele era um profeta, ele tinha conhecimento das leis de Deus. Então o que ele fez foi um comportamento ok. Ele não dispersou os caras que trouxeram a mensagem para ele, só que ele falou, cara, aguenta aí,
que eu vou dar uma consultada aqui no meu senhor. Ele fala isso aqui, ó. Pela manhã eu lhes direi que orientação eu recebi do Senhor. E aí, vamos continuando aqui. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem. Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe poderia enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Gente, era Israel. Como que poderia amaldiçoar Israel? Como povo escolhido por Deus. É só pensar um pouco, né, Balaão? E aí Deus pega e fala, Balaão, na moral, você tá me perguntando isso mesmo? Você tá me pedindo permissão para abençoar um povo que não é o meu povo escolhido e ainda por cima amaldiçoar o meu povo escolhido? De verdade você tá me perguntando isso? Na moralzinha? Tipo, por que você precisa falar comigo? Por que você precisa orar? Não é tão óbvio isso? Não é uma conclusão papum? Pensou ali aqui, ligou o tic-teco, não é? E aí vem o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Existem muitas coisas pelas quais nós não precisamos orar, nós não precisamos falar com Deus. Por quê? Já está explícito na palavra, já está explícito no na nossa frente, debaixo do nosso nariz. Muitas vezes a gente já tem isso na gente, mas a gente quer fazer questão de se fingir de desentendido e quer, sabe, confirmar com Deus. E Deus fala exatamente isso para Balaão nesse momento. Tipo, cara, você está realmente me perguntando isso, sendo que você sabe a minha resposta? A gente não precisa orar para perguntar para Deus se tudo bem eu ter um relacionamento fora dos padrões que Ele nos ensina. Eu não preciso orar para Deus para perguntar se eu posso fazer tal coisa ou ir em tal rolê. São coisas que eu já sei. São coisas que já estão ali na nossa frente. E a gente já tem a noção daquilo. Deus ele simplesmente olha pra gente e faz a mesma coisa que ele fez com Balaão. Que, tipo, sério mesmo que você tá me perguntando isso, cara? Poxa, tá aqui, ó. Nosso relacionamento aqui, você, na moralzinha que você tá me perguntando isso. E aí Deus pega e fala pra Balaão, cara, tá bom, beleza. Já que você não pegou de primeira, eu vou deixar bem claro pra você. Não vai lá e não amaldiçoe o meu povo abençoado, entendeu? Beleza? Ficou claro assim? Tudo certo? Podemos ficar de boa? Não vai lá. Gente, acabou minha luz natural de novo. Tive que fazer uma gambiarra aqui, mudar o ângulo da câmera. Enfim, meu quarto não tem uma iluminação boa, mas isso será resolvido. Vou investir numa iluminaçãozinha aqui, já que esse negócio de vídeo tá ficando sério. E, enfim, peço desculpas, mas vamos que vamos aí. Então, Deus mandou a real para Balaão, e Balaão respondeu para os caras aqui no versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque, voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e informá-lo. Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importante que os homens que tinham enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e transmitiram a seguinte mensagem. É isso que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Aí eu fico imaginando o Balaão, né, recebendo essa mensagem dos oficiais e pensando assim, poxa Deus, uma maldiçãozinha. Só chegar lá e falar, vai perder a guerra. Nossa, coisa pouca, básica assim. Caramba, o cara rei de uma nação falou que vai me dar tudo. Poxa vida, hein? E aí Balaão responde aos oficiais lá, né, no versículo 18. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fiquem, porém, mais essa noite, e eu verei se o Senhor tem algo a mais a me dizer. Percebeu alguma semelhança com aquelas situações que eu representei no outro vídeo? Balaão, ele falou tipo assim, cara, eu
pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada contra Deus. Mesmo que Balaque me presenteie com um palácio inteiro dele cheio de riqueza, eu não posso fazer nada. Mas eu vou dar uma conferidinha ali com Deus, só porque vai, né, que ele muda de ideia, assim, não esqueceu de me avisar, vai que ele mudou de ideia, enfim, fica aí hoje. Aí eu vou trocar essa ideia com Deus, aí amanhã eu falo com vocês, demorou? Aí eu fico imaginando Deus nessa situação, olhando Balaão, tá ligado? Tipo, olha esse menino do caramba. Balaão, eu falei pra você. Que eu não fui claro? Não, vai lá. Aí ele vai lá e me recebe os caras de novo e fala que vai vir falar comigo de novo. Ele acha que eu vou mudar de ideia assim. Ah, mas quer saber? Eu vou falar pra ele ir. Só que ele vai, mas do meu jeito. Vou falar com tipo, não faz sentido, tá ligado? E aí eu queria deixar o segundo ponto importante. Deus, ele é imutável nas decisões dele, ele é imutável nas promessas dele, ele é imutável nas direções, nos propósitos que ele fala para nós. E aqui, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso que Balaão fez, a gente acha que alguma coisa que a gente fizer vai fazer com que Deus, de repente, pense de uma forma diferente ou mude de ideia. Sei lá o que se passou na cabeça de Balaão, que ele falou, ele decidiu tentar falar com Deus de novo para ver se rolava, tá ligado? Sendo que Deus já tinha sido muito claro, deu uma ordem direta. Cara, não vai amaldiçoar o meu povo abençoado, tá ligado? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, tipo, será que se eu orar mais um pouco, será que se eu fizer um jejum, Deus vai me ajudar nisso? E quando às vezes Deus já deixou tão claro pra gente, a gente acha que a gente vai conseguir contestar. E isso está muito ligado com o que eu falei no vídeo anterior, sobre a pessoa que ela é restringida e ela sempre tem um desejo ali por trás. Aqui o inimigo, ele é muito sujo, porque ele sabia que Balaão ele seria tentado por aquilo que Balaque tinha para oferecer para ele. Então, por mais que Balaão ele tinha recebido a ordem de Deus e iria cumpri-la, o inimigo ele sabia que ele poderia provocar Balaão com esse desejo que estava ali dentro, sabe? Tipo, em segundo plano, falando tipo, caramba, mano, Deus falou que não, mas pô, eu acho que um palácio ia bem aqui comigo, hein? Acho que se eu tivesse umas riquezas ia ser da hora. Enfim, e aí Deus pega e se pronuncia para Balaão. Ele nem espera Balaão ir falar com ele. Ele já aparece para Balaão e fala o seguinte, no versículo 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez que estes homens vieram a chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Aí você fica tipo, caramba, mas Deus falou agora para ele ir. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus ficou doidão? Será que, sei lá, será que agora Deus quis permitir que Balaão recebesse os presentes do Balaque e amaldiçoasse Israel? A gente vai ver que não é bem assim. E aí Balaão foi lá, ficou tipo, caraca, Deus deixou, moleque doido, Deus é top. Eu vou pegar minha mula e vou colar com os caras lá. Pegou a mulinha dele e partiu para falar com o Balaque. E aí vocês, mano, agora o negócio vai ficar louco. Bora ler aqui. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. Versículo 22. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Mano, a ira de Deus se acendeu naquele momento. E aí você fala, tipo, tá, mas Balaão, ele foi porque Deus permitiu naquele momento. Você se depara com isso e você começa a parar pra pensar, tipo, caramba, algo de errado não está certo. Porque, de fato, Balaão, ele recebeu uma segunda confirmação de Deus e falou, tipo, nossa, caramba, que bom que eu orei sobre isso 2 vezes e Deus deixou eu colar lá. E o que a gente vê aqui é Deus se irando, porque realmente Balaão foi. E o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês aqui é que às vezes Deus ele permite que a gente faça coisas que a gente queira muito, mesmo que ele veja que não é o melhor pra gente.
A gente vê um exemplo muito claro lá em 1 Samuel, quando o povo tá doido querendo um rei, adoidado, né? A gente precisa de um rei, e Deus deixa muito claro para Samuel e fala, cara, eu não acho que um rei seja uma boa para eles, eu acho nada a ver essa ideia de rei aí, eu acho que eles estão chapando, e Israel tá lá, mano, quero rei, quero rei, quero rei, quero rei. E aí Deus ele fala, mano, tá bom, é rei que vocês querem? Beleza, escolham aí o rei de vocês. E aí lá Saul é eleito o primeiro rei e deu no que deu, né? Porque Deus ele prefere não intervir no nosso livre-arbítrio. E isso é uma coisa muito respeitável da parte de Deus. Ele prefere, ele sempre vai mostrar o caminho certo, mas ele vai dar pra gente o direito de escolher se a gente quer permanecer nesse caminho. Então Deus, ele falou, beleza, vocês escolheram o rei de vocês, deu no que deu, agora vocês podem me ouvir, com licença, obrigado. Vou escolher o meu rei aqui, vou botar meu rei aqui. E Davi tomou o lugar de Saul. E a gente vê isso aqui da mesma forma na história do filho pródigo, né? Então, tipo, o filho pródigo, ele surtou e ele queria a herança dele. E o pai dele fala, tipo, caraca, mano, não é bom, não é o melhor pra você, mas ele vai lá e dá mesmo assim, porque ele prefere não interferir no livre-arbítrio do filho. E aí acontece o que a gente já sabe, né? Ele torra toda a herança dele, fica numa extrema situação de miséria e volta pro pai. E quando ele volta, ele acha que ele vai sofrer julgamento, que ele vai sofrer... vão apontado na cara dele. Não, o pai dele só recebe, cara, que bom que você tá aqui. Então a gente vê essa ira de Deus é justamente isso, cara. Ele permitiu que Balaão foi, mas foi uma permissão meio assim, tipo, pô, cara, não era pra você ir, mano. De verdade, falei que não era pra você ir. Mano, vem comigo que o bagulho vai ficar mais louco ainda, se liga. Então a gente tá aqui. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que se enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava entre os muros de dois vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja para a direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: o que eu fiz para você me bater 3 vezes? Gente, essa parte aqui eu só consigo de verdade, eu só consigo imaginar, tá ligado, o burro do Shrek falando: mano, que eu fiz pra você me bater 3 vezes, irmão? Na moral, você tá loucão? Qual foi, mano? Gente, vocês estão ligados no que acabou de acontecer aqui? Tipo, mano, Balaão tava no rolezão lá com a jumenta, indo falar com o Balaque. Aí apareceu um anjo, tá ligado? E assim, um anjo não é aquele querubinzinho fofinho que tem asinha que... Mano, um anjo, tá ligado? A figura de um anjo enorme, tipo, resplandecente, tá ligado? E aí só a jumenta viu. E a jumenta, tipo, mano, vou desviar do anjo aqui. Só que a sensibilidade da jumenta ter visto o anjo e Balaão não é muito doido. E aí a mula, mano, fala, tá ligado? O Espírito Santo se manifesta na mula ali e ela fala, tipo, cara, por que você está me batendo? E nesse momento, a visão de Balaão é aberta e o anjo se revela para ele. O Balaão tá falando: você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido para você? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé, no caminho segurando a espada.
Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. E aí, né, cai a ficha de Balaão e ele fala: pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo a minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. Mano, essa parte aqui é muito doida. Porque você percebe que Deus precisa mandar um anjo fazer uma jumenta falar para mostrar para Balaão que ele, mano, você foi pelo caminho que me desagrada, sabe? E Deus manifestou a ira dele de uma forma que, mesmo assim, uma jumenta salvou a vida do cara e impediu que ele fosse literalmente morto, porque o anjo estava ali para levar a vida dele. E aí, tipo, mano, Deus foi misericordioso mesmo assim, deu outra chance para ele. E isso, mano, eu fico impressionado, porque, né, hoje não aparece um anjo que vai parecer com uma espada para nos matar. Mas acontece algo que é muito pior. A cada escolha que a gente toma, parecido com a escolha de Balaão, que é uma escolha que desagrada a Deus, acontece a mesma coisa que a morte, que é o que? A gente fica cada vez mais longe, a gente fica cada vez mais desconectado, a gente fica cada vez mais distante de Deus e daquilo que é a vontade dele para nossa vida. E me desculpa, mas isso é a mesma coisa que a morte, tá ligado? Então, a grande questão aqui é que Balaão, ele poderia ter parado lá atrás se ele sentisse tanto prazer na direção de Deus, se ele tivesse um relacionamento tão íntimo com Deus, ele não teria nem questionado Deus pela primeira vez, porque ele já saberia, ele já teria no coração dele que não é o desejo de Deus amaldiçoar um povo que é abençoado. Ele nem teria feito a primeira pergunta. Mas o fato dele se sentir restringido pela lei, por aquilo que Deus tinha imposto, colocado para ele ali, e o desejo que ele tinha de cobiçar aquilo que ele poderia ganhar de Balaque, fez com que ele insistisse, até que Deus fala: cara, tá bom, vai lá. Só que você tá indo pelo caminho que me desagrada. E acho que isso é uma das coisas mais tristes, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso involuntariamente. E a gente vê pessoas fazendo isso involuntariamente. Porque elas têm essa visão de que a palavra restringe. De que quando Deus dá uma direção, ela é restritiva. Quando ele falou a Balaão, não vai, é porque ele amava Balaão. E ele sabia que se Balaão fosse, ele ia seguir por um caminho que desagradava a ele, e ele ia se afastar de Deus, ele ia ser corrompido pelas riquezas, que ele ia ser conquistado, porque aquele rei ia dar para ele, e ele ia se desvincular. Quando Deus dá uma direção, ele é imutável, porque ele sabe exatamente de tudo. Só que a gente não tem a visão que Deus tem. E Balaão estava disfarçando o desejo dele de cobiçar a riqueza, justificando porque Deus permitiu da segunda vez, sabe? Sendo que Deus já tinha deixado muito claro para ele. Então a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção naquilo que Deus nos mostra. Às vezes a gente não precisa passar pelo que Balaão passou, né? Deus ele faz questão sempre de deixar muito claro, mano, aqui Deus... E Balaão, ele tava com umas escamas gigantes nos olhos. Aqui Deus precisou, mano, fazer uma jumenta falar, descer um anjo, se revelar para ele perceber que ele estava indo por um caminho completamente oposto do que Deus queria para ele. Então, resumindo, né, dando um desfecho para essa nossa saga,
estar restringido pela palavra não nos leva a um caminho de amar, mas sim de nos distanciar, porque cada vez mais a gente vai dar mais valor ao desejo que está ali em segundo plano, e cada vez mais a gente vai estar mais distante de Deus e daquilo que Deus quer. E Deus, ele não tem como interferir no nosso livre-arbítrio nesse caso. Mesmo Balaão achando que estava obedecendo, ele na verdade ele não estava obedecendo integralmente, porque Deus falou que ele foi pelo caminho que desagradava a ele. E isso é desobediência, do mesmo jeito. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Insta. É isso. Tamo junto. Episódio 4 logo mais tá aí. Tô pensando em coisas pra gente falar, pra gente fazer. Quero ser um pouco mais interativo, abrir umas caixas de perguntas, de repente responder alguns temas, algumas perguntas de vocês, enfim. Vamos fazer coisas legais aqui, eu espero que vocês estejam gostando. Então até o próximo Fala Memo, tamo junto e é nóis.